o momento em que Cristo nasceu, os pastores que pastoreavam as suas ovelhinhas, eles estavam no campo. Olha que coisa interessante. Nas vigílias da noite, diz a palavra, e de repente vem um anjo e anuncia que Cristo havia nascido na cidade de Davi. Qual que é a cidade de Davi? Belém, né? Belém. E ele avisa que havia nascido, e diz a palavra de Deus que junto com aquele anjo vieram uma milícia de anjos, uma milícia, mais de 1000 anjos, adorando e glorificando o nome do Senhor, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Essa última parte aqui deste versículo chamou muita atenção. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quero ficar com essa notícia aqui, que talvez não despertou no coração de muitos. Veja o que a Bíblia diz. Veja o que os anjos celestiais disseram. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Isso significa que nós vamos voltar àquele assunto falado por Jesus, quando Jesus ministrava na terra. Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós entramos ali naquele assunto, e aqui já desde o início, quando falava do nascimento de Jesus, aqui já estava profetizando algo que, juntando com esta fala do Senhor, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, se encaixa aqui. Paz na terra a quem Ele quer bem. Por isso que nós estamos vivendo no mundo, queridos, muitas vezes a gente se pergunta, meu Deus, tanta luta, tanta tribulação, tanta confusão, tantas pessoas se autodestruindo, quanta falta de humanidade que há na Terra. Meu Deus, alguns até dizem que o mundo está perdido. Se nós formos olhar, realmente, porque não são todos que têm a paz de Deus. É esse o segredo. E esse segredo nos foi revelado quando Jesus nasceu. Inclusive dito pelos anjos do Senhor: paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Então não são todos, não é, querido? Nós passamos a entender, minha querida, meu querido, que não são todos. Veja que existe uma quantidade de pessoas no meio deste mundo com turbulência, que Deus tem um cuidado especial. Foram os anjos do Senhor quem disseram isso. Paz na terra a quem Ele quer bem. Muito bem. Quando os anjos viram este grande acontecimento, eu acredito assim, vou falar uma bobagem e vou aproveitar este momento que nós estamos vivendo, houve uma pandemia, não é? Houve uma pandemia entre os pastores, ficaram doidos, ficaram endoidecidos, porque afinal de contas, as profecias bíblicas de tantos profetas estavam se cumprindo. O Salvador tinha nascido, tinha acontecido esse grande milagre. O Salvador tinha vindo ao mundo. Oh, aleluia! Imagina, você está parado num certo lugar ali e todo mundo andando e de repente você começa a ver pessoas sumindo, some um aqui, some outro lá, o arrebatamento. Imagina o alvoroço, imagina nós estarmos
nessa posição de sermos levados para o Senhor nos ares. Então, não foi muito diferente nesse tempo. Uma grande alegria tomou conta daqueles que viram a milícia celestial e que ouviram a notícia que o Salvador havia nascido na cidade de Davi. Oh, maravilhoso! Sabe, queridos, eu estava falando de um assunto e, de repente, paramos de falar porque a internet caiu, então eu vou voltar a falar nesse assunto. Eu sou uma pessoa muito observadora e eu gosto muito de olhar para os céus. Quantas pessoas já me ouviu falar assim? Quantas pessoas já observou quando eu dizia essas palavras? Eu gosto muito de olhar para o céu. Eu amo olhar as estrelas. E algo inédito que eu creio que aconteceu na data do nascimento de Jesus, ou então na morte dele. Eu não vou saber dizer direito em que data foi, porque a Bíblia não nos diz, mas penso eu que quando Jesus ou nasceu ou morreu, apareceu nos céus o cruzeiro. Pode ser que tenha aparecido na data do nascimento dele. Porque quando Jesus nasceu, ele já veio para cumprir. Ele já veio com uma possibilidade. E uma possibilidade diferenciada da nossa. Porque nós nascemos com várias possibilidades. E uma delas é se livrar da morte. Da morte física e da morte espiritual. De que forma? Quando nós oramos e Deus nos dá livramento. Jesus não. Ele veio com uma só possibilidade: morrer, morte de cruz. Então, acredito que o cruzeiro nasceu quando nasceu Jesus. Nasceu aquelas estrelas no céu marcando a cruz, se juntando, né? Já viu? Duas aqui, uma ali, outra embaixo. E você olha e vê uma cruz. Que coisa linda! E muitas vezes nós, como cristãos, não pensamos nisso. Não deparamos com esse tão grande evento. Que a cruz pode ter nascido nos céus, as estrelas terem formado cruz, ou devido ao nascimento, ou então durante aquele tempo da morte de cruz. Eu só sei de uma coisa: eu olho para o céu e vejo 5 cruzeiros. Eu fico observando e fico juntando as estrelas. 5 cruzeiros eu consigo ver. E todos eles arremetem para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário para mim e para você. Coisa fantástica, coisa sobrenatural. E aí, diz também que quando os magos foram levar os seus presentes a Jesus, uma estrela os guiou. E eu acredito que essa estrela surgiu também nessa data. Na data do nascimento de Cristo surgiu essa estrela. O assunto é Jesus. Interessante que diz a palavra de Deus que quando os anjos receberam a notícia, quando os pastores que estavam no campo receberam a notícia que Jesus havia nascido, eles ficaram endoidecidos e correram, diz a Bíblia, até Belém para ver de perto aquilo que estava acontecendo. E acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo-os, divulgaram a eles o que havia acontecido a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras
meditando-as no seu coração. Olha que lindo. Os pastores chegaram para ver o menino, e ali estava Jesus, embrulhado em panos. Devia ser pano muito chique, comprado no Shopping Rio Preto ou no Shopping Iguatemi, não é? Não, queridos. Embrulhado talvez em trapos que Maria havia levado nessa viagem. Jesus, ele veio de toda a sua glória e veio morar numa terra, e Jesus andou como pobre, como simples, como humilde. Ele deixou do palácio para morar entre os homens e salvar os homens do seu pecado. E a Bíblia diz que Jesus estava dentro de uma manjedoura, um lugar no estábulo onde ficavam os animais. Ali naquela manjedoura talvez fosse o lugar que se pudesse todos os dias colocar a ração para os animais. E eu acredito que ali Jesus ficou deitado como um berço. Ele recebe o berço de uma manjedoura como berço. E quando os pastores que estavam no campo, recebendo a notícia, vêm e contam para Maria e para José que os anjos desceram dos céus e que os anjos apareceram a eles, e que ali significava que aquilo que Maria tinha ouvido lá atrás do anjo Gabriel estava sendo testificado agora. Realmente, aquele que havia nascido era o Salvador do mundo. Oh, aleluia! Imagina a alegria e a felicidade que ficou José e Maria. Então, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Mas nós estamos falando da estrela que apareceu no céu e que guiou aqueles 3 reis até aonde estava o mestre, aonde estava Jesus Cristo deitado numa manjedoura. A Bíblia diz que no capítulo 2 do versos de Mateus, diz assim: e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Olha lá, olha como foram os sinais na vinda do Senhor. Se eles viram essa estrela no Oriente e entenderam que aquela estrela havia nascido ali, naquele dia, naqueles dias, então nós entendemos que aquela estrela não ainda tinha nascido, e ela apareceu nos céus quando, segundo a vinda do Senhor. Olha que coisa espetacular. Nós entendemos também que essa estrela, eu entendo que essa estrela é aquela grandona que nós vemos brilhando de vento em popa, aquela estrela enorme. A gente olha e fala: meu Deus, mas que estrela linda. Eu acredito que seja aquela. Eu acredito que seja aquela. A Bíblia não diz, olha, é esta ou aquela, mas eu acredito que seja, porque a ponto de despertar o interesse nos magos para segui-la. Então ela não existia, mas a partir do momento que ela explodiu no céu, então ela marcava um tempo novo que eles aguardavam já há tanto tempo, não é? Os magos, quem eram eles? Eles não eram feiticeiros, não. Os magos eram astrólogos, eram homens que estudavam a lua, as estrelas, eram homens levados à ciência e que cuidavam daquele tempo em que eles marcavam os dias, os anos, através da lua, de como é que
as coisas aconteciam, quando havia, por exemplo, o mar ficava revoltoso, quando havia tempo de chuva, quando era seca. Então, esses homens eram usados para olhar para essas estações do ano e dar o veredito às pessoas. E, com certeza, sabendo da notícia do Salvador, esses homens, eles correram, olhando aquela estrela, entenderam que aquela estrela não existia e que ela apareceu no evento do Salvador, do nascimento do Salvador. Esses homens, então, procuraram seguir o caminho até encontrar o rei dos judeus, porque assim era chamado. E ele disse: vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E acontece que, nesse tempo aqui, é que aconteceu também um outro evento não muito bom. Quando Herodes ouviu esse alarde, Herodes se preocupou e convocou os principais sacerdotes e escribas e perguntavam aonde é que tinha nascido Cristo. E em Belém da Judéia responderam eles, porque assim tinha que acontecer, os profetas diziam isso. Miqueias profetizou: e tu, ó Belém Efrata, de ti virá o Salvador. E agora essa palavra se cumpria. E Herodes se indignou, sentiu medo, porque achou que o rei dos judeus viria para tomar o seu reinado. Herodes ainda não conhecia o mistério, porque o mistério da graça não foi dado a todos. O mistério da graça, mesmo naquele tempo, foi dado a alguns. Alguns tiveram entendimento do nascimento do Salvador. Alguns tiveram entendimento de que Jesus nascia para cumprir a palavra dos profetas do Velho Testamento e para cumprir principalmente a vontade de Deus de restaurar a humanidade da sua vil maneira de viver. Então, diz a palavra de Deus que esses magos correram para encontrar Jesus, correram para ver aquilo que os profetas diziam. Eu vou dizer um negócio para você. Às vezes o incrédulo acredita mais do que o crédulo, não é? Imagina, esses homens não tinham nada a ver com Jesus, nada a ver com a Bíblia, nada a ver com Abraão, mas eles acreditaram. Eles acreditaram que algo iria acontecer. E eles foram até encontrar Jesus Cristo. Sabe, queridos, o que me chama a atenção aqui é isto aí. Que nós vivemos um tempo, Jesus já nasceu, Jesus já morreu, Jesus já pagou na cruz, Jesus já ensinou, deixou os evangelhos, deixou os seus servos, deixou os seus profetas, os seus apóstolos, para poder estar passando a sua santa e bendita palavra. Mas até hoje, gente, até hoje, tem vidas que não creem. Quantas pessoas ainda duvidam desse tão grande evento que já surgiu há mais de 2000 anos atrás? Quantas pessoas ainda duvidam? E eu vou te provar que duvidam, mesmo que dizem: eu acredito que Jesus existiu. Se uma pessoa em sã consciência, quando ela realmente acredita que Jesus nasceu e morreu na cruz, quando ela realmente acredita, ela ia ser servo ou serva, não é? Se eu acredito, então eu tenho que servir aquilo que eu acredito. Principalmente se tratando de Jesus Cristo, da palavra dele. Por exemplo,
A Bíblia Sagrada está nas mãos de todo mundo. Todo mundo tem a Bíblia Sagrada. É um livro universal. Um livro acessível a toda a humanidade. E só isso? Não. Olha para a internet. Você, se procurar, você vai ver pessoas pregando a palavra. Você vai ouvir pessoas escrevendo mensagens, deixando escrita. Você vai ouvir milhões e milhões de pessoas falando de Cristo. Nós andamos pela cidade lotado de igrejas em todas as cidades. Muitos e muitos pregando a palavra. Mas, quando olhamos também para os bares, para as lanchonetes, em pleno culto acontecendo nas igrejas. Olha, aos domingos, nós temos igrejas com culto às 5 da tarde, às 6 da tarde, às 19 horas, como é a nossa, 19 horas, e 19h30, às 20. E se você sair à tardezinha, você olhar na Avenida Alberto Andaló, tirando a pandemia, lógico, sem tempo de pandemia, você vai ver grandes restaurantes, grandes locais onde o povo se aglomera, lotado de pessoas. E muitas vezes você passa na porta de algumas igrejas vazias, igrejas ministrando a palavra de Deus, e se pode contar no dedo a quantidade de pessoas que ali tem. Ou até mesmo igrejas grandes que poderiam estar super lotadas. Não, está tudo tranquilo, todo mundo tem o seu lugarzinho para sentar, e às vezes sobra bancos. O que eu entendo disso? Será que essas pessoas que já ouviram falar de Jesus, que já viram milagre, que já viram alguma coisa acontecer, aonde? O que elas estão pensando? No que elas estão mirando? Será que ainda não entenderam? Será que ainda não conseguiu chegar ao coração dessas pessoas a verdade? Em que nós temos que abrir o nosso entendimento. Está chegando um tempo, queridos, que nós temos que deixar essa maneira fraca de viver, de pensar. Porque se eu vivo para Cristo. E se eu morro, eu vou para Cristo. Aonde eu escapo? Aonde está o meu escape e o teu escape? Aonde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Quem sabe tem muitas pessoas me vendo agora, me ouvindo agora, que precisava ouvir essa mensagem. Nós não temos outro caminho. Jesus é a verdade, a vida é o caminho. Não adianta. E não tem escape. Vou voltar a falar. Você está vivo. Você se livra de algumas coisas, porque tem alguns que têm um plano de saúde, tem um trabalho bom, ganham um bom dinheiro. Então, acaba que se livrando momentaneamente de algumas situações. Mas e quando morre? E quando morre? Vai para onde? Porque a Bíblia diz assim que o corpo vai para a terra e o espírito sobe a Deus. Se sobe a Deus, como é que vai ser? Aí Deus vai olhar e vai dizer, entra aqui, vem cá. Ou não. Ou vai dizer, você não me serviu, você não me quis, você não me adorou, você não me prestou culto, você ficou sabendo que eu nasci, que eu morri na cruz, mas você não se importou com isso. Entende, queridos? Como é sério isso?
Ah, todo mundo vai para o céu. Que bênção, não. Então, por exemplo, o mar, se todo mundo vai para o céu, então a gente pode aprontar tudo aqui, não é? Não. Somente aqueles que entrarem pela porta. Ah, todo mundo vai para o céu. Caminho, que bênção, esses entrarão nos céus. Então, e se fizerem, não só entrarem, se andarem segundo os preceitos do Senhor, esses herdarão os céus. Você está me vendo agora? Você está me ouvindo? Eu tenho que entrar pela porta que é Jesus. Segundo os preceitos do Senhor. Eu posso ir num restaurante? Pode. É gostoso comer bem, não é? É gostoso estar num lugar batendo um papo, não é? Muito bom. Mas dê prioridade a Jesus. Dê prioridade ao Salvador. Dê a Ele o seu primeiro plano, o melhor. Dê a Ele as suas primeiras horas, os seus primeiros minutos. Dê a Ele o seu amor, queridos. E não a segunda hora, a terceira hora, a última hora. Dê o seu melhor ao Senhor. E com certeza absoluta, o melhor também Ele vai fazer por você. Eu quero agora fazer uma oração para todos vocês que estão me ouvindo. Vocês estão sofrendo algum tipo de problema, de perda, de doença, de dificuldade. Nós vamos estar orando agora. Sabe, esse mesmo Jesus que nasceu, Ele é o mesmo que firmou conosco um pacto de nunca nos abandonar, de estar conosco até a eternidade. Então é em nome dEle, nós vamos orar agora, em nome dEle, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus agora. Poderoso Deus e eterno Pai, Deus grande, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu venho te pedir agora por cada vida, Senhor, por cada homem, mulher, Senhor, cada servo, serva que esteve conosco até agora, Senhor. Senhor, ilumine, meu Deus. Derrama do teu Espírito sobre todos, Pai. E aonde houver a confusão, que o Senhor traga paz. Aonde houver, Senhor, a tristeza, que o Senhor traga alegria. Aonde houver a dificuldade, Senhor, que o Senhor traga a solução. Deus de poder, em nome de Jesus Cristo, abençoa os meus irmãos, Pai. Se há alguém doente, meu Deus, visita agora com teu Espírito. Visita agora com teu poder, Senhor. Vai de encontro a essa vida agora curando, abençoando, sarando, livrando, ó Deus de poder. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Ó Deus de poder. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Vai visitando a cada vida, Senhor. A cada homem, a cada mulher. Ó Deus, aqueles que estão nos leitos agora doentes. Leva a cura, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu entrego a todos em tuas mãos, Senhor. E profetizo um dia abençoado, um dia cheio da tua presença, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Abençoa. Ó Deus, cobre com teu sangue a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Take me deep.
Está chegando um tempo, queridos, eu quero agora fazer uma oração